Sigmund IA apresenta IDcast, seu podcast de psicanálise. O que será que realmente move as nossas paixões, os nossos medos e até os nossos fracassos? Bom, Freud acreditava ter a resposta para isso, e ela está numa energia invisível, que ele chamou de psíquica. Vamos juntos desvendar a arquitetura dessa força interior? Olha só o nosso caminho. A gente vai começar pela fonte de tudo, que é a energia da psique. Depois, vamos ver como essa energia cria diferentes tipos de personalidade. Em seguida, a gente mergulha no conflito eterno entre vida e morte. E por fim, vamos entender como essa batalha toda aparece no nosso sofrimento do dia a dia. Então, vamos lá. A gente pode começar com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já deve ter se feito alguma vez. O que é que lá no fundo nos move? Qual é o verdadeiro motor por trás das nossas escolhas, da nossa personalidade e até do nosso sofrimento? Para começar a entender essa energia, a gente precisa encarar um dos conceitos mais famosos e, sinceramente, mais mal interpretados de Freud, a libido. E olha, já vou adiantando, não se trata só de sexo, tá? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, para Freud a libido não é só desejo sexual. É uma energia vital, sabe? Uma força psíquica que pode ser investida na gente mesmo, fortalecendo o nosso eu, ou pode ser direcionada para o mundo, para outras pessoas, para projetos. Essa imagem aqui, ela ilustra a ideia perfeitamente. Pensa assim, se essa energia é distribuída como a água num jardim bem cuidado, a mente floresce. Agora, quando essa energia toda é canalizada para um único ponto, as outras áreas secam, morrem. É tudo uma questão de equilíbrio. Então, se o jeito que a gente distribui essa energia é tão crucial, a próxima pergunta é meio óbvia, né? O que acontece quando alguém tem uma tendência a investir essa energia sempre no mesmo lugar? É exatamente aí que começam a surgir os tipos de personalidade. E o que é fascinante aqui é como isso se divide em 3 tipos puros, digamos assim. Tem o erótico, que é movido pela necessidade de ser amado, o obsessivo, que é guiado por regras morais internas pela consciência, e o narcisista, que é todo focado na autopreservação, na ação. Claro, na vida real, ninguém é um tipo puro, né? Somos todos misturas. Um exemplo bem interessante é a combinação narcisista-obsessivo. Essa mistura une a força da independência com um senso de responsabilidade muito forte. Uma combinação que, vamos combinar, a nossa cultura tende a valorizar bastante. Mas, por baixo de tudo isso, Freud foi descobrindo que existe uma batalha ainda mais profunda rolando. Uma luta entre duas forças primordiais que, segundo ele, definem toda a nossa existência. E para a gente entender essa luta, primeiro precisamos conhecer o conceito de pulsão. Não é um simples instinto animal como fome ou sede que você satisfaz e pronto, acabou. A pulsão é uma pressão constante, uma força interna que está sempre ali, exigindo uma forma de se expressar. E foi justamente uma observação clínica, uma coisa que ele via nos pacientes, que forçou Freud a repensar tudo. A pergunta era, se a gente busca o prazer, por que raios repetimos os mesmos erros dolorosos de novo e de novo? Esse paradoxo levou ele a uma das ideias mais radicais da carreira dele. A resposta dele foi esse grande dualismo. De um lado, Eros, a pulsão de vida, que constrói, conecta, cria complexidade. Do outro, Thanatos, a pulsão de morte, que trabalha silenciosamente para desmontar tudo e retornar a um estado de tensão zero. Com essa ideia, a nossa psique deixa de ser só um campo de desejos para se tornar um verdadeiro campo de batalha cósmico, sabe? Onde a força que constrói a vida está em guerra constante com a força que busca o silêncio. E o fim. Ok, tudo isso parece bem abstrato, né? Mas como é que essa luta entre vida e morte aparece no nosso dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, no que podemos chamar de palco do sofrimento humano. A gente volta então para aquela pergunta crucial. Por que nos sabotamos? Porque repetimos justamente aquilo que nos faz mal. A resposta que Freud encontrou é ao mesmo tempo sombria e muito reveladora. Freud chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. É uma força poderosíssima, ligada diretamente à pulsão de morte, que nos faz reencenar cenários dolorosos repetidamente. E essa compulsão se manifesta de várias formas. Nos pesadelos que se repetem, naquele hábito estranho de falhar bem na hora do sucesso, ou até numa culpa meio difusa, sem nome, que parece que está sempre exigindo algum tipo de punição. E muitas vezes o agente dessa punição é uma parte de nós mesmos, o nosso superego. Ele pode se tornar um verdadeiro carrasco interno, um agente da pulsão de morte, que nos pune sem parar por qualquer falha, seja ela real ou imaginária. Isso tudo nos deixa com um pensamento final, bem provocador.
Será que só entender essas forças tão profundas e poderosas, será que isso nos dá algum poder real sobre elas? Gostou? Ouça mais pelo Spotify. Clique no link na descrição do vídeo.